Há alguns anos, nas Olimpíadas Especiais de Seattle, 9 participantes, todos com deficiência mental, alinharam-se para a largada da corrida dos 100 metros rasos. Ao sinal, todos partiram, não exatamente em disparada, mas com vontade de dar o melhor de si. Um dos garotos tropeçou no asfalto, caiu e começou a chorar. Os outros 8 ouviram o choro, diminuíram o passo e olharam para trás. Então, viraram e retornaram. Todos eles. Uma das meninas, com síndrome de Down, ajoelhou, deu um beijo no garoto e disse: "Pronto, agora vai sarar." Todos os 9 competidores deram os braços e andaram juntos até a linha de chegada. O estádio inteiro levantou e os aplausos duraram muitos minutos. Talvez os atletas fossem deficientes mentais, mas com certeza não eram deficientes espirituais. Isso porque, lá no fundo, todos nós sabemos que o que importa nesta vida, mais do que ganhar sozinho, é ajudar os outros a vencer, mesmo que isso signifique diminuir os nossos passos. Eu creio que você já deve ter lido essa história, já deve ter recebido essa história por e-mail. Eu me lembro de já tê-la lido há um bom tempo atrás, mas ela é uma grande lição, principalmente para nós que vivemos num sistema competitivo que às vezes é, sem exagero algum, depredador, não é? Nós vivemos num sistema onde temos muitos predadores à nossa volta. E quem são esses predadores? São aquelas pessoas que, querendo chegar nas suas metas, nos seus alvos, no seu pódio, elas fazem qualquer coisa. Elas atropelam valores, princípios, amizades, mas tudo que elas querem é chegar, e não importa a que custo seja esta chegada. E, infelizmente, a vida, muitas vezes é assim, ela nos impõe determinadas situações, determinadas condições, que faz com que a gente acabe por viver num sistema frio do ponto de vista das relações humanas, do ponto de vista, não é, do contato com as pessoas. Quando olhamos para a Bíblia Sagrada, olhamos para a vida de Jesus, o Senhor Jesus foi, é e continuará sendo sempre o nosso grande exemplo na corrida desta vida. Quando nós olhamos para o exemplo dele, ele sendo o próprio Senhor, o Filho de Deus, uma das pessoas da Trindade, Jesus poderia se colocar numa posição privilegiada. Mas olha só que coisa interessante. Aquele que criou todas as coisas, que criou o mundo, que criou todo o universo. Num determinado momento, ele nos brinda, ele nos presenteia com esta pérola, quando ele diz: aquele que quiser ser o maior, seja o que sirva. E quando nós lemos a Bíblia e vamos vendo as pessoas que aprenderam com Jesus, nós vamos encontrar o apóstolo Paulo, que não conviveu com Jesus, é fato. O apóstolo Paulo, de forma muito parecida com a nossa, a relação dele com Jesus foi uma relação pela informação que ele tinha a respeito de Jesus, porque ele, fisicamente, não conviveu com Jesus, não andou com Jesus. Mas ele, pelas experiências do próprio Senhor Jesus e pelas experiências que ele adquiriu na caminhada, na sua caminhada cristã, ele também chega a um determinado momento onde ele fala de uma corrida, dos atletas que entram, não é, para fazerem uma competição. E ele então fala da importância de chegar, não exatamente em primeiro lugar. E na nossa corrida com o Senhor Jesus, o importante do ponto de vista de Deus não é se você chega em primeiro, segundo ou terceiro lugar.
O pódio de Deus, eu poderia assim dizer, ele não tem aquelas diferentes alturas para colocar o primeiro lugar na parte mais alta, o segundo lugar logo em seguida e o terceiro mais embaixo. Não. O pódio de Deus, ele é plano. Sabe por que que ele é plano? Porque na nossa corrida aqui nessa terra e na nossa corrida cristã, o que importa para Deus é chegar. Não exatamente em primeiro lugar, mas o importante é que você chegue. Nessa história que eu li, dessa corrida que aconteceu, né, lá em Seattle, aquela jovem, né, com uma deficiência mental, eu até tenho uma certa dificuldade para poder, de alguma forma, expressar essa situação, porque muitas vezes os deficientes somos nós, que nos consideramos sem nenhuma deficiência e, no entanto, somos às vezes tão deficientes e deficientes às vezes num nível totalmente diferente, mas terrível, que é muitas vezes a deficiência no tocante aos sentimentos, a deficiência no tocante ao importar com o outro, a nossa deficiência e a nossa frieza, muitas vezes, em relação ao que sofre, ao que padece, ao que tem fome. Às vezes nós imaginamos que uma pessoa que tem um problema, por exemplo, na perna, é um deficiente porque tem um problema na perna. Não, muitas vezes essa pessoa, ela tem apenas um problema físico. Mas do ponto de vista daquilo que Deus enxerga como valor ou valores, ela é muito mais completa do que nós. Essa história mesmo, né? Imagine só a cena. 9 deles largam numa corrida. Logo que começam a correr, um cai. Se você já viu uma corrida das chamadas pessoas normais, botar aspas aqui para esse normais, se você já viu uma corrida, você já deve ter visto um atleta caindo. Não viu? Eu já vi. Corridas de obstáculo, principalmente, o atleta cair. Você já viu alguém voltar lá, ou quem está lá na frente, disputando os primeiros lugares, parar para voltar lá e ajudar aquele atleta a se levantar, se preocupar com ele, saber se ele se machucou ou não? Eu nunca vi. E acredito que nunca vamos ver. Por quê? Porque aquela competição ali é aquela que eu chamo de predatória mesmo. É aquela coisa de chegar em primeiro a qualquer custo e não importa se pelo caminho um deu um ataque do coração, caiu, morreu, outro quebrou a perna, não. Olha, quanto mais gente cair pelo caminho, melhor para o resultado da minha corrida. Esse, eu imagino, deve ser o pensamento que povoa a cabeça desses competidores. E, no entanto, no caso destes jovens, que o relato diz que tinham uma deficiência mental, nos dá uma grande lição. A atitude deles nos dá uma grande lição, que é a de se importar com o outro, a de parar o objetivo maior, muitas vezes, que era chegar lá na frente, ganhar a corrida e voltar todos até aquele que caiu, cuidar dele e depois dar os braços para que todos pudessem chegar juntos, ou seja, todos ganharam. Essa é com certeza uma grande lição. E pensando nessa história, eu me lembro também de uma passagem bíblica, clássica passagem bíblica, que eu tenho certeza você já ouviu muito falar sobre ela. Eu, particularmente, já tirei várias mensagens dessa passagem, que é a do bom samaritano. O bom samaritano, todos nós sabemos, né? É aquela figura que Jesus fala a respeito dela, que de repente uma pessoa foi vítima de ladrões que bateram muito nela, machucaram, deixaram essa pessoa desacordada, e vem lá um sacerdote, viu lá aquela pessoa caída e passou longe. A Bíblia diz, passou de largo. De repente vem um levita e vê a mesma cena, a pessoa caída, machucada, desmaiada, e passa também de longe.
E vem lá o samaritano, né? O samaritano, eu já falei aqui em outras oportunidades, era um povo que tinha lá também a sua religião, mas assim, de certa forma, meio que marginais no meio religioso da época. Não foi o levita que impressionou o coração de Jesus, não foi o sacerdote quem impressionou o coração de Jesus. Quem impressionou o coração de Jesus foi o samaritano, aquele mesmo, pertencente a uma linhagem religiosa que era uma linhagem, imagino eu, um pouco marginal, se nós pegássemos todas as expressões religiosas da época. Ele estava ali, meio à margem do processo, mas foi ele que parou, foi ele que socorreu, foi ele que por um tempo deixou de lado o objetivo, porque ele estava em viagem, ele ia para um determinado lugar, parou tudo, mudou toda a sua prioridade para socorrer aquele moço caído, machucado, ferido, semi-morto, o levou até uma hospedagem, cuidou dele, passou a noite com ele lá, deixou dinheiro no dia seguinte para pagar os custos da hospedagem, do tratamento dele lá, e ainda disse mais, olha, quando eu voltar, se tiver ficado mais caro, pode me cobrar, que eu pago a diferença, eu pago o que faltar. E é nessa figura do bom samaritano que Jesus quer que todos nós cristãos nos espelhemos. E se cada um de nós pudermos entender aquilo que Jesus disse, né, para aquele maioral que questionou Jesus a respeito da salvação, Jesus disse para ele, olha, quem foi o próximo daquele homem? Quem foi de fato aquele que ajudou? Aí ele disse, aquele que usou de misericórdia. E é exatamente isso que eu creio, que o Senhor mais espera encontrar em nós, entre outras coisas, um coração misericordioso para com as pessoas à nossa volta. Que Deus te abençoe. Vamos orar agora, vamos falar com Deus. Pai Celestial, mais uma vez, obrigado por esta palavra, obrigado por esta reflexão. Obrigado, meu Deus, porque temos a Tua palavra para nos orientar, para nos dirigir. E obrigado porque temos também, no mundo ao nosso redor, tantos exemplos de pessoas que têm tido e vivido atitudes bonitas. No nome de Jesus, nós oramos pedindo que a Tua bênção venha sobre cada pessoa que ora comigo neste momento. No precioso nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém, amém e amém.